Mateus capítulo 27, versículo de número 11, que diz assim: Jesus estava em pé ante o governador, e este o interrogou, dizendo: És tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus: Tu o dizes. E sendo acusado pelos principais sacerdotes e pelos anciões, nada respondeu. Então lhe perguntou Pilatos: Não ouves quantas acusações te fazem? Jesus não respondeu nenhuma palavra, vindo com isso admirar-se grandemente o governador. Ora, por ocasião da festa, costumava o governador soltar ao povo um dos presos, conforme eles quisessem. Naquela ocasião, tinham eles um preso muito conhecido, chamado Barrabás. Estando, pois, o povo reunido, perguntou-lhes Pilatos: A quem quereis que eu vos solte? A Barrabás ou a Jesus chamado Cristo? Porque sabia que por inveja o tinham entregado. E estando ele no tribunal, sua mulher mandou dizer-lhe: Não te envolvas com esse justo, porque hoje em sonho muito sofri por seu respeito. Mas os principais sacerdotes e os anciões persuadiram o povo a que pedisse Barrabás e fizesse morrer Jesus. Amada igreja, pode se assentar em nome de Jesus. Quer dizer, os principais sacerdotes, eles convenceram o povo que pedisse Barrabás, para que fosse solto e a Jesus fosse condenado e morte de cruz. Irmãos, o povo de Deus precisa ser resiliente. O povo de Deus precisa ser resiliente. O que é isso? Capacidade de adaptar-se a situações difíceis. Como assim? Chorando, se prostrando? Não. Orando a Deus, buscando no Deus que nós conhecemos. Você vai adaptar aquela situação, não que você está satisfeito com aquilo, mas você não vai ficar prostrado. Você vai adaptar naquele momento que você está passando, mas fazendo a sua parte, que é buscando a presença de Deus na sua vida, buscando a ajuda de Deus, o socorro de Deus na sua vida, porque o Senhor é o socorro bem presente na hora da angústia. Então o povo de Deus precisa adaptar as coisas que estão acontecendo. Vamos dar um exemplo aqui. Às vezes a pessoa, ela trabalha, ela tem um modo de vida, ela tem um teto para ela gastar, mas quando ela está desempregada, ela já tem que fazer um controle, administrar as suas finanças. E a vida espiritual também é dessa forma. Tem vezes, tem um período que você precisa orar mais. Sempre orar mais é melhor. Muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Mas tem períodos na nossa vida que às vezes a igreja relaxa, cai no comodismo, está tudo bem. Mas aí o nosso Deus, que tem cuidado de nós, sempre está ali mandando uma prova. Não que ele é ruim, para que você volte novamente a remar, a orar, a buscar a sua face. Então a igreja precisa ser resiliente às adversidades, não é ficar chorando nos cantos no outro, não. É orando, jejuando, buscando, vindo ouvir a palavra. Não importa se está calor, se está frio, se está chovendo, é buscar a nossa bênção, a nossa vitória, o nosso socorro. Irmãos, então nós vimos aqui no texto que os religiosos o acusavam. Irmãos, os religiosos não são pessoas que estão falando aqui, os cristãos, mas os religiosos. De religioso está cheio por aí, mas convertido, cristão, tem poucos. Muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos, diz a palavra do Senhor. Tem gente que você olha de longe, ela está com a veste dela, a veste, o corpo físico, você vê aquela pessoa ali, verdadeiramente ela é uma cristã, deve ser de uma igreja, é um evangélico, é uma igreja séria. A roupa
está mostrando aquilo, mas atrás, por trás daquela fantasia, aquilo é uma fantasia, não tem nada de cristão. E até às vezes o contrário, tem pessoa que não anda com a roupa tão dessa forma, com uma postura, com caráter de uma mulher cristã, anda com a roupa mais, vamos dizer, mais puxando um pouco para o lado da moda, vamos dizer assim, mas é uma mulher de Deus. E às vezes é julgada pelos outros. A saia dela está no joelho, podia ser mais baixo um pouquinho, podia ser lá na canela, né? Como se fosse essa roupa mostrasse o caráter da pessoa. Mas você também não pode sair de qualquer jeito, tanto o homem quanto a mulher. Tanto o homem quanto a mulher tem que se postar, né? Tem que saber a sua postura diante da sociedade, diante da vizinhança, que repara quando você sai para vir na igreja, que repara quando você está lá varrendo o seu passeio, está sendo reparado, está sendo notado, está sendo observado. Você não vê eles te olhando, mas eles olham e comentam. Aquela ali é uma mulher de Deus. Isso é quando você está na bênção. Fora disso, olha lá, depois vai na roupa dela lá. Irmãos, como nós somos observados. E esses religiosos aqui acusavam o Senhor Jesus, sacerdotes. Irmãos, olha só o que aconteceu lá atrás e olha só como está a igreja nos dias atuais, no século 21. Quantos falsos profetas têm se levantado por aí? Quantos religiosos estão por aí em cima de púlpitos? Religiosos, que estou falando, não é convertido, religioso, conhece a Bíblia de capa a capa, o diabo também conhece, de capa a capa. Às vezes nem procura mensagem aqui, não tem nada, ele conhece aonde ele vai falar o versículo, porque ele já decorou até o texto. E essas igrejas estão super lotadas. Então, amados, religiosos estão cheios por aí. E está falando aqui também que o Espírito Santo, ali diante daquela situação, Pilatos era um homem cruel, um homem sanguinário. Ele estava ali, mas ele não teve condição de acusar Jesus. Olha só, aquele homem era cruel até demais. Mas a palavra de Deus está falando aqui, que nós lemos aí, que a mulher dele, através de sonhos, a mulher dele, ela foi incomodada pelo Espírito Santo. Nós lemos aí, deixa eu ver se eu acho aqui, glória a Deus, aleluia, está aqui, versículo 19, estando ele, quem? No tribunal, Pilatos, sua mulher mandou dizer-lhe, não te envolvas com esse justo, porque hoje em sonho muito sofri por seu respeito. O Espírito Santo mostrou para ela que Jesus era um homem justo, Jesus não era inocente, não merecia estar ali. Mas Pilatos não olhava para isso não, mas para Jesus ele não conseguiu mandar crucificar Jesus, fazer nada com Jesus. Por causa de quê? Porque Jesus precisava pagar aquele preço, precisava ser daquela forma, mas não podia ser Pilatos. Pilatos então faz um gesto, né, que todo mundo fala assim, aquele homem, ele foi tocado e ficou tão bonzinho que ele lavou as mãos. Não, aquilo tinha que acontecer, mas ele era ruim com qualquer outra pessoa, menos com Jesus, porque o povo é que precisava decidir, porque Jesus morreu por todos nós, aleluia. Era o povo que tinha que dar a sua decisão em relação a Jesus. E nós vemos aqui, o povo deveria, e assim o povo fez. Eles foram persuadidos por quem? Pelos religiosos. Para quê? Salte Barrabás e crucifica Jesus. Foi assim que o povo estava gritando. Irmãos, todas as decisões que nós, igreja, vamos tomar, necessitamos de orar a Deus.
Nós necessitamos de orar a Deus, seja familiar, seja no negócio, seja uma coisa que você vai comprar, seja no seu trabalho, na vida profissional. Nós devemos orar a Deus. Seja um levita, seja uma pessoa que faz louvor, seja um missionário, seja o corpo oficial da igreja, pastor, precisa tomar a decisão de estar orando a Deus por aquele motivo, pelo aquilo que ele sentiu no coração de fazer. Porque a Bíblia diz assim, parece que é em Jeremias 17:9: enganoso é o coração e mais perverso que todas as coisas, quem o conhecerá? Porque o coração engana, irmãos. Então nós temos que orar a Deus, buscar em Deus, para ver se aquela decisão que nós vamos tomar, ou estamos tomando, está certa. Porque Provérbios 16:25 está assim: há caminhos que parecem direito ao homem, mas ao final deles são caminhos de morte. São caminhos de morte, mas aos nossos olhos, muita coisa que a gente faz, ou já fez lá no passado, pareceu que era direito. Eu vou fazer isso que é certo de eu fazer. Se ele bateu no meu irmão, eu vou bater no irmão dele. E você fala assim: eu estou vingando o meu irmão. E eu sei no seu entendimento, na sua cabeça, você está fazendo o correto lá atrás. Só que não é assim que funciona no mundo espiritual. Toda justiça pertence ao Senhor. Nós devemos entregar aquele problema, aquela situação nas mãos do nosso Deus. Eu já vi aí pessoas assim: meu marido fez isso comigo, eu vou descontar, vou fazer da mesma forma, ele vai ver. Quando a pessoa que você não conhece, ela não tem, você está passando, você está escutando isso, é uma coisa, mas quando vem falar com a gente orienta. Não, coloca na mão de Deus. Ah, mas eu não sou assim não. Bateu aqui, toma lá da cá, mas não é assim que funciona. Pelo menos a igreja tem que ser assim, e às vezes dói por isso, porque quando você desconta lá, parece que a raiva sai ali, que você descontou. Mas quando você precisa orar a Deus e chorar, você chora, você geme, porque você precisa tomar uma atitude de cristão, ser verdadeiramente cristão naquela hora. Às vezes dá vontade de você chegar lá, sacudir a pessoa porque fez isso com o seu irmão, com a sua irmã, com a sua esposa ou com o seu marido. Eu preciso fazer ali, você fala: eu tenho que descarregar minha raiva, minha ira nisso que está acontecendo. Mas aí o Espírito Santo que habita em nós fala assim: não, o tempo da justiça é comigo. O seu tempo é de orar, o seu tempo é de jejuar, o seu tempo é de esperar. Espera com paciência, você vai ver. Nós vamos fazer justiça por você, porque nós, Pai, Filho e Espírito Santo. Então tem três, a Trindade divina na nossa vida, em prol da nossa vida espiritual, em prol da nossa proteção. Então nós já temos aquele que vai fazer justiça por nós, nosso advogado chamado Jesus Cristo. Porque às vezes, irmão, a atitude que você vai tomar é dar um tapa naquela pessoa. E será que é certo a igreja fazer isso? Jesus sempre falou assim: quando alguém te dá um tapa no lado da face, você oferece o outro lado para bater. Mas você recebe essa palavra e assim, dessa forma, se cumpre essa palavra na sua vida. Não, você quer vingança. Ou às vezes você não conversa nem mais com a pessoa, você fica de mal com aquela pessoa, porque aquela pessoa, ela te machucou, aquela pessoa te deixou angustiado, sofrendo. E verdadeiramente é difícil quando você leva uma paulada, quando você alguma pessoa age de ingratidão para com você, que você fique ali a mesma pessoa com ela, sendo a mesma pessoa. Se você ficar dessa forma, assim: eu estou sendo fingido, eu não gosto mais dela, ela me feriu. Só que a igreja que tem o Espírito Santo tem que fazer a diferença. É difícil, mas a Bíblia fala fazer isso, não é o pastor Moisés, a Bíblia fala isso, fazer a diferença. Orar um pelos outros. Esse outro pode ser esse inimigo, pode ser essa pessoa que te machucou. Irmãos, Deus está falando. A luta de Jesus já tinha começado lá no jardim do Getsemane. Lucas 22:42. Vamos ler até o 45, que diz assim:
dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Estava doendo. Contudo, não se faça a minha vontade, sim a tua. Está vendo? A vontade sempre tem que ser de Deus. Aqui quem está falando é Jesus. Ele estava como ser humano, como eu e você. Contudo, não se faça a minha vontade, sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. Sempre vem um anjo nos confortar, aleluia. Nos momentos mais difíceis, você não está sozinho não, meu irmão. Você não está sozinho não, minha irmã. Tem um anjo confortando você, aleluia. Glória a Deus. Está escrito na palavra do Senhor: e estando em agonia, orava mais intensamente, e aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo, grandes gotas de sangue caindo sobre a terra. Levantando-se da oração, foi ter com o discípulo e os achou dormindo de tristeza. Irmãos, então vamos lá. Jesus estava sofrendo, sabendo já da morte de cruz, que isso tudo ele mesmo escreveu, que ele é o Espírito Santo, ele é Deus, é Jesus, é a Trindade divina. Então, sabendo que viria pela frente, mas ele estava firme ali. Então ele estava sofrendo, ele estava em agonia, ele estava suando sangue. Nós já vamos mostrar para os irmãos aí, para os irmãos entenderem melhor. Sangue. Então, amados, versículo 45: levantando-se da oração, foi ter com os discípulos e o achou dormindo de tristeza. Irmãos, Jesus estava suando sangue, mas ele estava ali chorando. Ele estava ali: meu Deus, o que é que eu vou fazer? Meu Deus, eu sei que vai acontecer, mas eu quero recuar, eu quero voltar lá atrás. Esse povo, né, eu já tive aqui pessoa que me negou, né, eu já tive aqui traidor, eu fui preso porque eu fui traído por um amigo meu, que comia comigo na mesa. Irmãos, Jesus, ele levantando-se da oração. Quantas das vezes nós estamos colocando Deus contra a parede, nós falando, andando para um lado, colocando Deus na parede, mas Jesus estava orando a Deus. Nós podemos até fazer algum questionamento a Deus, conforme muitos fizeram, muitos homens do passado fizeram questionamento a Deus, mas orando, buscando a Deus. Sei, Senhor, mas não estou aguentando. Eu sei que tem que esperar com paciência no Senhor. Eu sei que eu preciso confiar no Senhor. Eu sei que se eu crer no Senhor, será salvo eu e minha casa. Aleluias. Eu sei disso tudo, mas o que eu vou fazer nesse momento? Orar a Deus. Jesus estava conversando com o Pai. Jesus, sempre lembrando, era homem conforme eu e você. Tinha sentimentos, emoções. Ele estava ali naquele momento difícil, suando sangue. Irmão, olha que nós já tivemos, ele está até conversando com a irmã antes ali, nós já tivemos uns 18, 20 anos de idade aí. Aliás, com 13 anos já jogava bola aí, joguei bola até uns 37 anos de idade. Então, corria para lá e para lá, mas a gasolina vai acabando, né? Vai chegando na idade, a gasolina vai acabando um pouco. Então, é diferente. Irmãos, Jesus estava ali exatamente conforme nós estamos aqui, pensando, em muitas coisas que poderiam acontecer. Você está sentado aí, mas você sabe amanhã o que tem na sua casa para você comer. Você sabe se amanhã você vai chegar no serviço, você fala assim: acho que eu vou ser mandado embora. Ou então, você sabe que se vai chegar no serviço amanhã, se a porta talvez pode estar fechada, vai ter uma reunião importante, ou você está preocupado com o filho. Jesus também andava preocupado também, é normal. Era um homem igual a nós. Irmãos, então, ele estava em oração. Agora, e suava grandes gotas de sangue. O sangue é vida. O sangue é vida. Aleluias. Então vamos ver lá o sangue. O sangue é um tipo especial de tecido conjuntivo que se destaca por apresentar como fluido de cor vermelha e viscoso.
caracteriza por apresentar uma matriz líquida, é um plasma, né, que ele tem ali, em que se encontram suspensos os elementos celulares no sangue, hemácias, leucocitos e plaquetas. Nos seres humanos, o sangue corre dentro do nosso sistema cardiovascular, quer dizer, ele passa ali pelo coração, o qual é fechado. Então esse sistema é fechado, ele não tem nenhum buraco, senão causa a hemorragia. Então, amados, vamos lá. Isso significa que o nosso sangue é encontrado apenas no interior do coração e dos nossos vasos sanguíneos. Geralmente, uma pessoa apresenta o volume total de sangue que corresponde a 7% do seu peso corporal. Com isso, temos um indivíduo de aproximadamente 70 quilos, deve apresentar cerca de 5 litros de sangue. Então, 7% do sangue ali, do peso da pessoa, é o volume de sangue que ela tem aqui. Então, amados, nós estamos falando aqui, o sangue tem que estar fechado. Então, para Jesus suar sangue, só num caso extremo. Num caso extremo, para aqueles vasos ser rompidos. Em vários lugares que estava suando sangue, o corpo dele todo suando sangue. Irmão, e por que o sangue é vida? Vamos lá. Qual que é a função do sangue? O sangue apresenta diversas funções no corpo, garantindo, por exemplo, transporte de nutrientes, transporte de gases respiratórios, transporte de resíduos do metabolismo, defesa e imunidade por meio de ação dos leucócitos, coagulação sanguínea por meio da ação das plaquetas. Irmãos, vamos lá. Jesus, então, aqui, ele começa a já jogar o seu sangue para fora para a nossa salvação. Ele começa a morrer de dentro para fora para nos salvar. Que homem extraordinário! Ele não estava como Deus, não estava como um ser humano como eu e você, mas ele veio para nos salvar, ele veio para mudar nossa vida, ele veio para mudar nossa história. Hoje a decisão é minha e sua, de estar com o Senhor Jesus. Irmãos, estando aqui na terra, Jesus sofreu muito, mas muito por nós, mas muito mesmo. Irmão, Jesus, ele não dava a vida dele aqui, vamos dizer assim, só para A ou B, para quem estava ali ouvindo o que ele falou. Era para todas as pessoas, inclusive aquelas pessoas que iam condenar a ele. Irmãos, Jesus precisava ser perseverante, buscar força aonde não existia, para conseguir cumprir a sua missão. Jesus precisava ter forças, Jesus precisava ser perseverante naquilo que ele veio fazer. Você combinar uma coisa com a pessoa é uma coisa, você está lá fazendo é outra, porque lá você combinou, então vamos lá, mas chega lá o negócio é um trabalho árduo. Eu estava até conversando também hoje cedo com o irmão sobre isso. Antigamente nós pegávamos, aí hoje tem caminhão, dependendo do lugar, o caminhão ele vai de concreto, já joga o concreto lá em cima da laje, naquela mangueira, já joga lá em cima da laje. Mas antigamente a gente pegava nas costas, ainda tem em casa ainda que ainda faz isso aí, pegava na lata põe nas costas, subia 2 andares, subia com a escada, foi lá na última casa, lá no quinto, levando aquele concreto nas costas, tem que ser meia lata só. Se for uma lata cheia, você leva, mas tem que ser uma laje menor. Se for uma laje grande, na metade da lata você já parou, já desistiu. Então, mas fiz muita laje dessa forma aí, bati muita laje aí, ajudando, levando, vai para lá e vem para cá, ainda tinha que subir com aquele peso.
Aí de vez em quando, hoje em dia, eles ainda me chamam para encher laje aí. Não, eu vou lá, mas eu vou de engenheiro. Agora vocês que têm que trabalhar, agora eu sou engenheiro. Eu formei, então agora eu sou engenheiro. Então vocês vão encher laje, eu vou ficar aqui, ó. Põe mais água ali, tem que levar o carrinho de areia para lá, porque carregar peso eu não quero mais não. Ué, agora tem que passar para a juventude aí. Porque a gente não aguenta mais, chega no tempo que não adianta. Mas talvez você tenha uma orientação, vai lá falar alguma coisa, fazer uma oração antes lá, porque tem coisa que tem que passar, você tem que não dá para você fazer, porque a idade vai chegando, então não tem jeito, for uma coisa pequena, você dá uma força ainda. Então, amado, tem coisa que você precisa ser perseverante, né? Continuar orando a Deus, continuar acreditando que as coisas vão melhorar, porque o Senhor está trabalhando em prol da sua oração, o Senhor está ouvindo o seu clamor, o Senhor está vendo as suas lágrimas, aleluias, glória a Deus. Irmãos, você tem buscado forças no Senhor ou só está reclamando da batalha que você está enfrentando? Você tem buscado força no Senhor? Você tem buscado socorro no Senhor, auxílio no Senhor? Você tem falado com Deus o que você está passando ou tem murmurado contra Deus? Está reclamando nos cantos? Irmão, o Senhor Jesus falou que a vida aqui não ia ser fácil não, nós teríamos aflições. E elas estão aí cada vez mais. Nós estamos notando que o mundo está igual uma bomba, está prestes a explodir. Toda parte do mundo aí praticamente está entrando em quem não tem guerra, está quase entrando, ou é colapso financeiro, ou é enfermidade, ou é político, ou vai por aí afora, em toda parte do mundo. E tem muitos na igreja que dorme. Qual a igreja que eu estou falando? A igreja do modo geral, no mundo, a igreja mundial do Senhor Jesus Cristo, que dorme diante dessa situação. Irmãos, claramente o Senhor Jesus está voltando, está às portas para nos buscar. Está chegando o dia. Aguenta mais um pouquinho, meu irmão. Aguenta mais um pouquinho, minha irmã. O Senhor Jesus vai buscar cada um de nós, vai tirar a gente daqui, vai acabar com esse sofrimento da nossa vida. Você já aguentou até agora? Aguenta mais um pouquinho. Quantas coisas você deixou de fazer, ou está deixando de fazer, porque você está firme na presença de Deus. Aguenta mais, o Senhor está voltando. Aguenta, irmão. Perseguições estão aumentando contra a igreja, contra nós, contra a nossa família, contra você individualmente falando. Mas você tem um Deus que tem guardado a sua vida. Você tem um Deus grande, todo-poderoso, que é muito maior que qualquer aflição que aparecer na sua casa, na sua vida, na sua família. Aleluias! Glória a Deus. Irmãos, e a multidão gritando lá fora. O que Jesus estava pensando? A multidão gritando: salte Barrabás. O que Jesus, o inocente, estava pensando naquele momento? Curei enfermos, expulsei demônios, alimentei multidões com 2 peixinhos e 5 pães, ressuscitei pessoas que tinham morrido, e hoje eu estou aqui como inocente sendo condenado à morte. Jesus podia estar pensando isso tudo, ele estava como eu e você, mas ele estava olhando, ele estava esquentando a cabeça com isso. Não, mas será que ele estava vendo ingratidão por parte das pessoas? Estava. Por quê? Porque ele era homem igual a nós. Por que eu não estou repetindo isso? Tem gente falando que ele aguentou aquilo tudo porque ele era Deus. Não é nada disso. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, habitou no nosso meio. Então, ele se fez carne, para quê? Para depois, quando chegar o grande dia, ele não condenar a pessoa injustamente. Então, ele sabe o que com o ser humano passa. Ele sabe que cada um age de uma forma. Ele sabe que cada um tem um período de resistência. Sabe que um é mais resistente do que o outro. Tem um que tem mais amor do que o outro. Tem um que é mais sanguíneo do que o outro. Ele sabe disso tudo. E muitas dessas características estavam distribuídas entre os 12 apóstolos, ou os 12 discípulos, como queira. Então ele sabe. Eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã que está aqui, o Senhor Jesus sabe tudo o que está acontecendo na sua vida.
Ele sabe tudo que você tem pensado. Você que tem tentado tirar a sua vida porque você não está aguentando, eu te falo, você aguenta sim, porque o nosso Deus é forte e te faz forte, aleluia. Aguenta. Tem pessoa que está aqui, que está chorando dentro de casa, por causa do filho, por causa talvez da esposa, por causa do marido, mas nós temos o sangue precioso do Senhor Jesus sobre a nossa vida, aleluia. Nós somos fortes sim. O inimigo sopra para que você não aguenta, que você não pode, que é impossível para você, mas no Senhor Jesus nós podemos todas as coisas, aleluia, aleluias, glória a Deus. Irmãos, nós falamos o que Jesus estava pensando. Agora, o que você está pensando neste momento de lutas, de sofrimento que você está enfrentando? O que você está pensando? Você esqueceu que lá atrás, ou talvez ontem, ou talvez 30 anos atrás, ou talvez 10 anos atrás, você teve um encontro com alguém muito especial na sua vida, chamado o Senhor Jesus. Você teve um encontro com Ele, e Ele te tocou. Ele te tocou, você se deixou ser tocado, e verdadeiramente saiu virtude do Senhor, e o Senhor tirou da sua mente todas as impurezas que a sua mente vinha acumulando, para que você ficasse nas trevas, ficasse na derrota, ficasse na podridão. Agora você precisa, se você não tem, precisa ter a mente de Cristo. O Senhor Jesus mudou a nossa trajetória, mudou o nosso final. O nosso final, que seria cruel, nas trevas, no fogo ardente, agora é a vida eterna. Mas nós temos que permanecer. Está faltando só um pouquinho. Espera com paciência, irmão. Conforme falamos no começo, o tempo é de Deus, a vontade é de Deus. Se o Senhor voltar hoje, ótimo para nós, glória a Deus. Nós estamos dentro da igreja, na casa de Deus, nós vamos embora na glória. Mas e a nossa família? E os nossos amigos, né? Sobrinhos, sobrinhas, né? Padrinhos de casamento, que ainda não conhece Jesus, você tem pregado para ele, se não converte, vai ficar. Seria justo, mas a vontade é de Deus. Mas tem um tempo, e o Senhor está dando esse tempo, só que esse tempo está encolhendo. Está chegando a hora. O Espírito Santo tem mostrado claramente que está chegando a hora. O mundo já está em colapso. É preciso entender isso. Jesus pensava também naquele momento em cumprir a sua missão. Jesus era homem. Deus, nós sabemos que Deus não é homem para que possa mentir, mas Jesus, quando Ele aceitou a vir aqui para nos salvar, Ele veio e fez o seu papel. Então, você é homem de Deus, você é mulher de Deus, mas todos nós somos vitoriosos no Senhor Jesus Cristo, aleluias. Nós somos mais do que vencedores, diz a palavra de Deus, aleluias. Então, amados, e nós precisamos saber que temos um Deus que está no controle de tudo. Deus está no controle de tudo, aleluias. João 19, versículo 1 ao 3, que diz lá: Pilatos, pois, tomou então, a mulher dele tinha falado, deixa esse homem de lado, é quieto, que eu fui muito incomodada durante meu sonho. O Espírito Santo incomodou ela. Então, Pilatos, pois, tomou então a Jesus e o açoitou. E os soldados, tecendo uma coroa de espinho, lhe a puseram sobre a cabeça e lhe vestiram roupa de púrpura. E diziam: Salve o Rei dos Judeus, e davam-lhe bofetadas. Irmãos, uma pessoa inocente recebeu isso tudo aí. Jesus sofreu, mas foi muito, e com um amor incondicional por mim e por você. Quantas pessoas têm sido ingratas a Jesus? Quantos ingratos tem por aí? Quantas pessoas
Estão dessa forma. O Senhor tirou das drogas, tirou do vício, arrumou emprego para essa pessoa, deu uma casa para essa pessoa morar. Eu trabalhou porque Deus te deu força para você trabalhar, então deu casa para essa pessoa morar. Faz a comida nascer no campo, foi como o pastor falou que hoje, né? Não faz nada, eu que faço, faz. Então, devolve o oxigênio. Falou de manhã, pastor Daniel, eu já estava mais ou menos no esboço meu. Devolve o oxigênio de Deus, a terra também que você está pisando é dele. A comida que vem lá do campo é ele que faz nascer. Devolve, você vai comer o quê? Que oxigênio você vai ter? Tudo quem faz, tudo se movimenta através do poder que há no nosso Deus Todo-Poderoso, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Então, amados, quantas pessoas têm sido ingratas a Jesus? Eu quero saber, quando você encontra com uma pessoa desviada, você pergunta para ela, não sabe explicar. Não estou indo mais na igreja não. Tá, tudo bem. Agora você me explica, o que Jesus fez de mal para você? Ela não sabe te explicar, porque não tem resposta. Para isso, do jeito que a gente pergunta assim, não tem resposta. Mas nós sabemos quem fez outras milhares de coisas para ela sair da presença de Deus. O inimigo que o mundo jaznou, maligno. Foram pratos enganosos que fizeram essa pessoa sair. Colocou coisas interessantes aos olhos daquela pessoa, daquele homem, daquela mulher, que fizeram ela sair da presença de Deus. E a pessoa é como se ela estivesse com sonambulismo. Sonâmbulo, vai andando, vendo aquele oásis, como estivesse no deserto, e está vindo assim, um manancial de águas, só que não é água viva não, é água morta. Ela vai andando em direção daquilo, vai andando, quando vier está enfiado no mais fundo do poço, e olha para trás, ela não sabe de onde ela saiu, não consegue enxergar a porta de igreja nenhuma mais, ela não consegue enxergar mais o Senhor Jesus, porque ficou muito longe. Tamanha queda ela teve espiritual, tamanho fracasso que acometeu a vida daquela pessoa. Irmãos, não muito distante desses dias de hoje, na volta já do Senhor Jesus, nós vamos ver muitas pessoas passar por dificuldade de ficar aí, Nós vamos ver as pessoas, nós estamos subindo, cadê o fulano? Estão aí, ficaram. Mas era um grande pregador, tinha livros, tinha aquela igreja com não sei com quantas mil pessoas, não sei o quê. Ficou aí. Por quê? O Senhor vai perguntar para ele, quem é você? No seu nome expulsei demônios, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Apartai de mim, vós praticar a iniquidade, eu nunca vos conheci. E aí? Está vendo, irmão? E lá não vai ter erro não, que se Deus falar isso, está falado, que Ele conhece, ele vê todos nós aqui, Ele enxerga, os olhos de Deus estão em todo lugar, contemplando os bons e os maus, diz a palavra do Senhor. Irmãos, então, quantas pessoas já esqueceram de tudo que Jesus passou? Chicotes, levou socos e pontapés, foi humilhado, xingado, ainda pegaram um bandido assassino, uma pessoa que sempre procurava fazer motim contra Roma, chamado Barrabás. Vocês escolhem esse ou aquele. Se colocassem mais ou menos lá ainda lá, que a pessoa só deu um tapa no outro, não, o outro era bandido e assassino, e Jesus inocente para o povo escolher. E o povo não teve dúvida de soltar o bandido. Será que hoje em dia, irmãos, está diferente da igreja? Isso aqui está lá no passado, mas reflete nos dias de hoje. Olha como a igreja é perseguida, irmãos, até por pessoas da nossa própria parentela, nosso próprio sangue. A igreja é perseguida. Você vai numa casa de um parente seu, está lá, é cerveja, é churrasco, é cachaça, é isso, é aquilo. Assim, o fulano, você leva uma jarrinha de suco, tem um refrigerante ali, você pode tomar com açúcar ou sem açúcar, você vê que é chacota, porque a bebida alcoólica você não quer. Você não quer, você não participa daquilo. Então, amados, a gente passa por muitas perseguições até no meio da nossa própria parentela. Irmãos, mas o Senhor Jesus, Ele está voltando
para buscar os verdadeiros adoradores que adorem em espírito e em verdade. Aleluia! Glória a Deus, para que esteja com Ele todos os dias. Todos os dias. Mas agora não é o Espírito Santo aqui embaixo não, mas lá na glória. Uma vida eterna. Quer dizer, ser eterno é para sempre. Aleluias. Glória a Deus. João capítulo 1, versículo 36. Glória a Deus. Que diz assim: e vendo Jesus passar, disse: eis o Cordeiro de Deus. Ah lá. E vendo passar Jesus, disse: eis aqui o Cordeiro de Deus. É a mesma, em outra versão, a mesma coisa. Então, amados, nós estamos vendo aqui, ó, Jesus era algum cordeiro, alguma ovelha, animal? Não, era homem. Aqui é uma linguagem figurada. Mas João sabia que aquele ali verdadeiramente era o cordeiro que perfeito, é o sacrifício perfeito. Jesus era sem defeito, era justo. Então eis o Cordeiro de Deus, era perfeito. Por isso que lá atrás tinha um sacrifício com cordeiros, ovelha. Mas Jesus, mas falhava, aquilo ali apenas encobria os pecados. Então veio o Cordeiro, está chamando Jesus de Cordeiro, linguagem figurada. Quer dizer, esse aí é um homem perfeito, ele veio para morrer por nós, aleluias, sem defeito, sem mancha, sem mácula, aleluias, glória a Deus. Então João Batista, ele, como ele começou o ministério primeiro que Jesus, parente dele, ele consegue ver que Jesus, através do Espírito Santo, Jesus era o que? O Filho de Deus, aleluia, glória a Deus. Irmãos, então, um cordeiro perfeito, sacrifício perfeito, sem defeito e definitivo pelos nossos pecados. Definitivo, porque é a última chance da igreja, a última oportunidade da igreja é o Senhor Jesus, entregar a vida para Jesus, é andar com Jesus, é ficar firme com Jesus, aleluias. É a última chance, definitivo. O Senhor tentou de tudo até enviar o seu único filho para nos salvar, chamado Jesus Cristo. Aquele que está aqui agora passeando no meio da igreja, aleluia. Ele está aqui, aleluia. Ele está te tocando aí onde você está, aleluia. Ele está falando com você. O que queres que eu te faça? Ele está aí. Fala com ele. Não precisa falar alto para o pastor escutar, mas fala, conversa com ele, porque ele conhece o seu coração, ele lê os seus pensamentos. Fala com ele, ele está aqui. Nós sentimos aqui a presença dele aqui. Aonde você não vê pessoa, tem anjo sentado, você não vê com os olhos normais, mas com os olhos espirituais você vê. Tem anjo sentado aqui, né, ocupando o lugar do povo que deveria estar. Mas tem festa nessa igreja, porque você está aqui, aleluia, glória a Deus, aleluias. Irmãos, então Jesus, ele veio, e a palavra de Deus, ela não está errada, e eu vou mostrar para os irmãos, e vamos mostrar lá o versículo para os irmãos entenderem. Ela está escrita de forma correta, porque tinha uma tradição. Então Jesus foi açoitado, ou levou 40 açoites ou 40 chibatadas, com um chicote de várias pontas chamado azorrague, que tinha ossos, pedaços de couro e de metal. Então, amados, aquilo ali causava o quê? Jesus, depois então do povo ter escolhido que ele ficasse lá e soltasse o bandido, Jesus então, ele foi açoitado 40 vezes. O que causa isso? Aquele tipo de chicote. Eu lembro, o pastor Moisés nunca foi um excelente nadador, e quando eu aprendi a nadar, minha mãe nem sabia. Meus irmãos mais velhos me pegavam e jogavam lá de cima da Ponte Preta, lá na Vila Ideal, jogavam lá dentro da água, no rio Parebim, pulavam para me tirar. Minha mãe não sabia de nada, porque sempre tinha criança pequena em casa, então estava cuidando daqueles pequenininhos, e nós que já crescíamos com 10, 11 anos, nós estávamos nadando no rio Parebim, né? Lá
na década de 30, né? Lá para a década de 30, vamos dizer assim, para você não falar nada depois, né? A Isabel tem mais idade que eu, mas ela sabe disso aí. Então, irmãos, causava o quê? Hemorragias, sangue descendo, as artérias que nós falamos aqui foram cortadas. Nós falamos aqui que o sangue é vida para o ser humano. A pessoa, quando ela leva até que a artéria é rompida, se não estancar aquilo ali, a pessoa morre. Tem que fazer transfusão de sangue, então tem que estancar e levar para transfusão de sangue para repor novamente, senão a pessoa morre. Então sangue é vida. Então, amado, causava o quê? Hemorragias, começava a perder sangue. Olha que Jesus já tinha perdido grandes gotas de sangue lá no Getsemane. Acúmulo de sangue nos pulmões e também líquido. Laceração no fígado e no baço, tremores e desmaios. Muitos morriam ali mesmo, naquele lugar, que às vezes muitos sentiam até diarreia, a pessoa sentia de tanta dor. Mas está aqui, ó, hemorragia, acúmulo de sangue nos pulmões, laceração do fígado e o chicote comendo. Então, muito cruel aquele castigo. Irmãos, mas o apóstolo Paulo, o negócio é tão cruel que até vamos dizer, o malfeitor, que era aquela pessoa que estava com o chicote, que era também uma pessoa que era comandada por alguém, ele não podia errar a conta. Se errasse a conta, o castigo passava para ele. Então ele tinha que ter muito cuidado. A Bíblia vem escrito 40, porque verdadeiramente a lei era 40, não podendo ser mais do que 40. Então vamos ler lá, 2 Coríntios 11, 24, para você entender isso aí. Está escrito 40, e é 40. Só que o malfeitor tinha que ter um cuidado muito grande na hora de bater com chicote na pessoa. Isso sofreu Jesus, isso sofreu o apóstolo Paulo. Então vamos ir lá. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoite, menos 1. Era 39 que ele dava. Ele batia 39 vezes, porque se ele errasse a conta, será que eu dei 40? Vou dar mais um, e alguém contasse, foi 41, a pena passava para ele, ele que levava 40. Então ele dava 39, era por isso que o apóstolo falava, o apóstolo Paulo veio depois, né? Ele veio depois 60, 65 anos depois de Cristo, ele faz o estudo daquele costume que tinha lá, então ele estudou exatamente que Jesus recebeu 39 menos mais. Não, a Bíblia está certa, é 40, a lei era 40, mas quem estava batendo estava 39, porque tinha gente contando, 1, 2, então para ele não perder, 40 é muita coisa, para ele não perder a conta, ele dava 39, porque se passasse, ele queria tomar 40 chibatadas. Então, ele tinha esse costume de dar 39 para não errar. A mais que a pessoa com 40, qualquer um de nós aqui morria, aquele tipo de chicote. Então, conforme comecei a falar do negócio que a gente ia nadar, ela chegava em casa, quando meu pai descobria o negócio do Rio Pareguna lá, aí não era chicote, não era o cinto, né? Pá! Mas eu sei que na hora de bater, senão que você achava que vinha, aí a força diminuiu um pouquinho, pai da gente, né? Então, diminuiu só para instalar só o nome dele, mas ali não, ali é com força mesmo, e a coisa é para matar a pessoa, qualquer um de nós aqui não aguentava. Então, amados, nós estamos vendo aqui, então, conforme o Senhor falou com Josué, no capítulo 1, versículo 6, ele fala para nós nessa noite, ser forte e corajoso, porque o que o Senhor Jesus passou aqui, foi por amor a nós, e hoje tem pessoas desistindo, hoje tem pessoas voltando lá atrás, hoje tem pessoas falando de Jesus, hoje tem pessoas falando dos membros da igreja, falando de pastores. Então, amados, Jesus falou assim que Josué começou no ministério, ser forte e corajoso. Ser forte e corajoso. Irmãos, pastor, talvez você está falando assim, pastor, não sei se eu vou aguentar. Aguenta. Eu te falo que você aguenta. Aguenta, porque aquele que é o autor da vida,
aquele que tem todo o poder, é contigo, é conosco. E Ele que tem guardado as suas noites, e Ele que tem observado o seu deitar e o seu levantar, é Ele que aonde você coloca as plantas dos seus pés, está ali já te protegendo, é Ele que você passa a madrugada orando, é Ele que tem ouvido o seu clamor, visto as suas lágrimas, é Ele que verdadeiramente tem te falado. Minha irmã, continua rompendo em fé, que você vai vencer, que eu sou contigo. Continue prosseguindo, meu irmão. Continue prosseguindo, meu irmão. O Senhor Jesus está voltando. A sua vinda está próxima, aleluia. Aguenta mais um pouquinho, só mais um pouquinho de tempo, conforme diz o apóstolo João. Aleluias. Glória a Deus. Irmãos, o Senhor Jesus, Ele sabe o que você está passando e sabe o quanto que você aguenta. Isaías 53, versículo 3, aleluias. Vamos ler ali para aproveitar, né? O pastor Jonas está ali auxiliando. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentado nos sofrimentos, como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizeram dele caso algum. Aqui na minha está aqui, ó, versículo 3. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. Tem alguma Bíblia desse jeito aí? O que é padecer? Que é outra versão. A minha está assim: era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe padecer, e como um de que os seus homens esconde o rosto, era desprezado e dele não fizeram caso. Aleluias. Então, amados, aqui então o Senhor Jesus está mostrando para nós que Ele sabe o que é padecer. Ele sabe o que é padecer, porque Ele se despiu da sua capa de glória e ficou no mesmo corpo de humilhação que nós. Então Ele sabe que é quando a pessoa está padecendo. Então Ele sabe que a sua ajuda precisa ser agora. Ele sabe também que a sua ajuda pode ser daqui 2 dias, 3 dias, uma semana. Ele sabe o quanto você aguenta isso que você está passando, isso que você está vivendo. Ele sabe até quando, de cada um de nós. De cada um de nós. Tem mulher que tem mais força do que homem para certas coisas. Tem homem que já tem mais força do que mulher. Então Ele sabe disso. Então, amado, pode ficar tranquilo que Ele está no controle de tudo, porque Ele sabe o que é padecer. Ele passou por isso. Então, amado, Jesus sabe das nossas limitações, pois Ele próprio venceu. Ele venceu, passando por isso tudo. Ele venceu e agora Ele passou essa vitória para nós. A escolha, a decisão de ficar com Ele agora é nossa, aleluias. Glória a Deus, aleluias. No Senhor nós somos mais do que vencedores, aleluias. Jesus foi condenado à morte de cruz. Depois daquilo tudo que Ele passou, daquela dor, né, que não acabava mais, né, dor tanto no corpo físico, quanto talvez uma dor até emocional, assim, o que o ser humano é capaz de fazer? Eu não fiz nada que pudesse eu estar aqui, carregando essa cruz, com essa coroa de espinhos sobre a cabeça, levei um montão de açoites, 40, eu não mereço isso, mas meu Pai está no controle de tudo. Jesus, Ele não abria a boca para nada, como ovelha muda, foi levado ao matadouro, perante os seus tosqueadores, não abriu a sua boca, diz o Senhor Jesus. Então, isso já estava profetizado lá antes de Jesus vir ao mundo por quem? Pelo profeta Isaías. Então, amados, vamos lá.
Jesus foi condenado à morte de cruz, o inocente morreu, mas no terceiro dia ele ressuscitou e está aqui passeando no meio da igreja. Ele está aqui nessa noite com um banquete te oferecendo, meu irmão, um banquete de renovação no seu casamento, um banquete agora restaurando a sua saúde, um banquete restaurando a paz dentro da sua casa, um banquete abrindo as portas que se fecharam, um banquete derrubando as muralhas que se levantaram diante de ti, aleluias. Esse é o Senhor Jesus, Ele tem cuidado de nós, aleluias, glória a Deus, aleluias. Irmão, a igreja só precisa fazer uma coisa: nós temos que vigiar e orar, para que a gente não entre em tentação. Que a tentação, nenhuma tentação é por parte de Deus, tentação vem por parte do inimigo. Então, amados, Provérbios 16, 19. O mundo já no maligno, então nós temos que vigiar. Provérbios 16, 19. Está lá. Melhor é ser humilde de espírito. Deixa eu ver aqui. Provérbios 16, 9. 9, é 9 de ontem. Glória a Deus. O coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos, aleluias. Então nosso coração, ele quer, planejar, ele começa a planejar o nosso caminho. Só que enganoso é o coração e mais perverso que todas as coisas, quem o conhecerá? Então o coração do homem planeja seu caminho, mas quem tem Jesus, mas quem está cheio do Espírito Santo, o Senhor lhe dirige os passos, aleluia. Se seu coração está inclinado a fazer algo ou a ir para cá, o Espírito Santo te manda para o outro lado, porque aquele lado ele sabe que tem cilada, tem armadilha, tem um laço passarinheiro, tem um homem sanguinário, e não deixa você passar ali, mas te manda para o lado de cá, o lado da vitória, o lado do livramento, aleluias, glória a Deus. Irmãos, nós temos que permanecer firme na presença do Senhor. 2 Timóteo 3,12 diz assim: ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos, aleluias. Timóteo 3,12, aleluia, olha lá. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Outra versão, está vendo? Então, amado, a igreja vai ser sempre perseguida até a volta do Senhor Jesus Cristo. Então, nós temos que ser cheios do Espírito Santo. A todo momento, eu estou na luta, então na luta, o choro, o sofrimento, vai esvaziando a botija. Aí você vem na igreja, na oração, você vai enchendo novamente. É todo dia, vai lá, vai enchendo novamente. Você não come todo dia, você não dorme todo dia. Então assim também é o mundo espiritual, vai esvaziando, você vai enchendo, vai esvaziando, você vai enchendo. O que é esvaziando? Os problemas. Você vai buscar para encher novamente. Você está o quê? Vigiando. Você está o quê? Orando, buscando estar em intimidade com Deus e em santificação, porque sem a qual ninguém verá a Deus. Aleluias, glória a Deus. Irmãos, então nós vamos ser perseguidos até o último dia nosso aqui. Pode ser o arrebatamento individual, que a gente fala muito, ou coletivo. Se for individual, vamos supor que amanhã o pastor Moisés não esteja mais aqui. Hoje, até hoje, eu vou ser perseguido. Vou ser perseguido. Então, mas nós temos aqui um consolo, porque o guarda de Israel, o nosso Deus, é a nossa fortaleza, o nosso Deus é a nossa vitória, aleluias, glória a Deus, é através dele, porque se for por nós mesmos, nós não aguentamos. Tamanha perseguição. O que é perseguição? Pode ser em várias áreas, fofocas, coisas que você nunca fez, a pessoa fala que você fez, falta de dinheiro, a pessoa te tira do seu emprego através de fofoca, de contenda, de inveja. Então, mas Deus está no controle, aleluias, glória a Deus. O Senhor sempre socorre a sua igreja.
lembre assim, meu irmão, o dia que você achar que você está sozinho, então você lembra dessa palavra: o Senhor sempre socorre e socorrerá a sua igreja. 1 Reis, para a gente estar terminando, para a gente orar aqui, irmãos, que já estamos no final, para a gente participar da Santa Ceia. 1 Reis, capítulo 19, versículos 6 ao 8. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas, e uma botija de água, e comeu e bebeu, e tornou deitar. E o anjo do Senhor tornou segunda vez e o tocou e disse: levanta-te e come, porque te será muito longo o caminho. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites. Noites até Horebe, o monte de Deus. Irmãos, isso aqui está falando, para a gente já orar, aqui está falando que Elias tinha passado por uma grande batalha, e agora estava sendo perseguido. Ele tinha enfrentado os 450 profetas de Baal. Ali Jezabel, eu até falei com o pastor Daniel, pastor Daniel, você está copiando minhas mensagens. Eu já estava de manhã e falou sobre Jezabel também, quer dizer, o Espírito Santo está certificando a mensagem dele lá, com a nossa lá de cá. Então, Jezabel, nós ficou sabendo que os 450 profetas de Baal tinham sido mortos por Elias. O que ela fez? Assim, eu vou matar ele, hoje mesmo vou entregar a cabeça dele, vou cortar a cabeça do jeito que ele fez. E ali, ele rachou fora, ele correu, ele esqueceu do Deus Todo-Poderoso que ele servia, ele ficou com medo, entrou em depressão. Mas aí, amados, aí aconteceu aquilo que nós acabamos de ler. Foi mandado do céu para ele pão assado e água. O pão aqui, verdadeiramente, era o pão e água, o corpo físico. Mas no mundo espiritual, lá mesmo, também aquilo ali fortaleceu ele, porque o pão simboliza o Senhor Jesus e a água o Espírito Santo. É esse mesmo pão que nós vamos participar aqui, ele simboliza o quê? O corpo do Senhor Jesus. Então, amados, nós precisamos entender as coisas de Deus. Ele foi fortalecido fisicamente, espiritualmente. A igreja precisa entender que o pão, que simboliza o Senhor Jesus, verdadeiramente, nós vamos ingerir Jesus para dentro de nós, no mundo espiritual falando. Quer dizer, ter Jesus na nossa vida, e o seu sangue precioso que foi derramado, porque o sangue é vida. E aqui não é só vida para esse corpo físico que há de voltar para o pó, mas aqui é vida eterna, é um sangue que traz vida e vida eterna, aleluia. O nosso sangue do nosso corpo físico, ele traz vida para nós aqui como ser humano, mas o sangue do Senhor Jesus, ele traz vida e vida eterna, aleluias, glória a Deus. Irmãos, esta tem sido a nossa força, ela vem de Deus. A nossa força, ela vem do nosso Senhor. A nossa força vem do Todo-Poderoso. A nossa força vem do Senhor dos Senhores. A nossa força vem dos Reis, aleluias. Ele está aqui. Ele tem ouvido as suas orações. Ele tem visto as suas... Sempre pensando, irmão, você não está sozinho. Para começar, primeiramente Ele está cuidando de você, de cada um de nós, aleluia. Segundo, já vem a igreja, que todo dia você está recebendo oração na sua casa, a igreja ora, meus pastores oram por você todo dia. Hoje eu estou cansado, tem alguém orando por você, fora o nosso Deus que já está ali de perto do seu lado, que Ele te conhece, Ele sabe das suas limitações, Ele sabe das suas forças, Ele sabe que aquele dia você não está tendo condição de orar, porque tamanha a ferida que foi aberta na sua vida, mas Ele já está ali passando um bálsamo suave sobre ela, aleluia. Deus é contigo, Deus é fiel. Que Deus te abençoe, meu irmão. Que Deus te abençoe, minha irmã. Fica firme. Espera só mais um pouquinho. Se você pegar os noticiários, você vê como está o mundo. As coisas estão acontecendo e muitos são os que dormem.
Então nós que estamos acordados, podemos ter uma grande certeza e convicção que o Senhor Jesus está às portas. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Fica firme, irmão. Se nós estivermos aqui na próxima Santa Ceia, que o Senhor possa trazer uma palavra mais ainda abençoada do que essa, em nome de Jesus. Porque a gente não sabe se a próxima Santa Ceia nós já vamos estar ceando com o Senhor, aleluia, né? Glória a Deus. Que assim seja, que assim seja, que a perseguição, enquanto nós estivermos aqui, ela não vai cessar, mas também nem o poder de Deus na nossa vida, amém? Deus abençoe. Vamos estar ministrando a Santa Ceia.